Graça e paz, igreja. Boa noite. A voz está meio desafinando, assim, mas dá para falar, em nome de Jesus. Estivemos com uma gripinha aí feia, mas nós agora estamos bem, graças a Deus. Ainda tem o Limone e a Alexandra não podem ir embora sem em casa. Não deu para chamar, que vocês chegaram, eu estava na Bolívia, depois ficamos aí com uma gripe forte. Eu falei, não dá para chamar ninguém com essa gripe, tem que esperar passar. Deus é maravilhoso. Queridos, vamos abrir a palavra ali, quem quiser abrir, em Gálatas 5, verso 1. Vou tomar um pouquinho de água aqui. Eu canto, gente, eu canto bastante ali no banco. Ali ninguém ouve minha voz, então eu canto bastante. Aí seca a garganta da gente. Eu aproveito cantar ali, que está escondidinho, né? Mistura com as vozes, daí você grita até. Senhor. Queridos, nós vamos ler ali em Gálatas 5, verso 1, só que eu vou estar lendo, eu anotei outra tradução aqui, nas minhas anotações, que eu acho ela mais interessante. Eu gosto mais dessa tradução. E o tema dessa palavra é como conservar sua bênção. Essa palavra já foi muito ministrada, já foi ministrada algumas vezes aqui na igreja, por algumas pessoas. Mas o Senhor trouxe ao meu coração para me ministrar ela novamente. Sempre a palavra do Senhor, ela se renova, né? Cada dia a palavra do Senhor se renova. E hoje nós vamos estar ministrando ela novamente. Eu creio que o Senhor vai estar falando no nosso coração. O Senhor falou muito comigo e eu creio que vai falar muito com a igreja também. Diz assim ali em Gálatas 5, verso 1, diz assim: para a liberdade foi que Cristo vos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submeteis de novo o jugo da escravidão. Antes de aceitar a Cristo, nós éramos escravos. Vivíamos debaixo do jugo da escravidão. Mas, ao receber Jesus, Ele nos tira debaixo desse jugo, debaixo dessa escravidão. Quando nós não temos Jesus, nós estamos amarrados. Nós somos escravos de Satanás e seus demônios. E Ele é quem domina as nossas vontades, os nossos quereres, o nosso desejo. Ele que domina. Mas quando a gente entrega a nossa vida para Jesus, que a gente recebe Ele como Senhor e Salvador da nossa vida, aí nós passamos a ser de Jesus. Mas Jesus, Ele nos faz livre de toda amarra, de toda escravidão, de todo domínio de Satanás. Jesus nos fez livre a partir de que nós recebemos Jesus Cristo. E nós precisamos permanecer livres em Jesus. E não voltar novamente a ser escravo do pecado. Ser escravo de Satanás. Viver debaixo de jugo novamente. Para não perdermos a nossa bênção, precisamos de permanecer com Jesus e em Jesus. Quantos aqui passaram pelo encontro, fizeram encontro com Deus? Eu creio que toda a igreja aqui, praticamente, já passaram por encontro com Deus. Passaram por encontro com Deus. Lá no encontro foi ministrado tantas palavras. Palavras que transformam, palavras que traz vida, palavras que libertam. Foi ministrada ali cura interior, foi ministrada ali enchimento do Espírito, foi ministrada ali a paternidade, foi ministrado libertação e tantas outras palavras que foram ministradas.
E nós recebemos todas aquelas palavras tremendas, e nós recebemos em posição de mão, nós recebemos a unção com óleo, nós aí chegamos no enchimento do Espírito, nós recebemos o Espírito Santo, somos cheios do Espírito Santo, somos renovados, todo aquele pecado, toda aquela situação que nós vivíamos, nós deixamos lá, e nós vamos embora leve, diferente, pingando unção e poder de Deus. Porque no encontro com Deus nós somos impactados de uma forma tremenda, porque são ministradas tantas palavras que transforma, que restaura, que traz vida, que nós somos restaurados ali no encontro, em pouco tempo. Eu fiz muitos encontros com Deus, trabalhei muitos encontros com Deus, e cada encontro o Senhor tocou em uma área da minha vida. Até quando eu ia trabalhar, quantas vezes o Senhor ministrou a minha vida através de ministrações que os irmãos estavam ministrando. Mas, queridos, o meu maior encontro foi quando eu recebi Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Porque a partir de quando eu recebi Jesus ali, que eu entreguei a minha vida para Jesus, ali começou um processo de restauração na minha vida. E quantos aqui receberam Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? E na sua vida começou um processo de restauração, de transformação. E todos os dias nós estamos passando por esse processo. O Espírito Santo está em nós e Ele está nos transformando. Conforme nós vamos obedecendo, conforme nós vamos ouvindo a palavra, obedecendo a palavra, vai havendo um processo de transformação na nossa vida. Queridos, quando nós recebemos o Senhor, nós recebemos a salvação, nós recebemos o maior presente que uma pessoa pode receber na vida, que é a salvação. De ter o privilégio de um dia ir morar na glória com Cristo. Mas não de só ir morar na glória com Cristo, como desfrutar das bênçãos que Ele tem para nós aqui na terra. Deus promete um céu para nós, porque a nossa casa não é aqui. É um tempo que está passando, nossa vida passa como uma fumaça. Ela aparece, uma neblina, ela aparece e logo ela vai embora. Mas o Senhor quer que nós desfrutamos das bênçãos dEle aqui. E se nós nos mantermos firmes no Senhor, sendo fiel, agradando, honrando, obedecendo, servindo ao Senhor, como Ele quer que nós servimos a Ele, nós vamos desfrutar das bênçãos aqui, até que Ele venha. Bênção sobre bênção para nós nessa terra, mas para aqueles que obedecem a palavra, para aqueles que obedecem os mandamentos, para aqueles que obedecem o Senhor. Porque quando nós desobedecemos o Senhor, nós perdemos a bênção que era para nós. Quantos, queridos, quantas pessoas perderam a bênção? E até nós mesmos perdemos muitas bênçãos por não obedecer algo que Deus coloca para nós obedecermos. Eu já perdi bênção, muitas bênçãos, por não obedecer algumas coisas. E creio que todos aqui já perderam. Mas não é assim que Deus quer. Deus quer que a bênção permaneça sobre nós, sobre a nossa cabeça. Ele quer nos abençoar com multidões de bênção. O pecado vai estar sempre nos chamando. Mas nós temos que aprender a dizer não, sempre dizer não para o pecado. Dizer sim para o que o Senhor coloca para nós e dizer não para que Satanás coloca diante de nós.
para permanecermos na bênção que Deus nos deu. A bênção de quando nós recebemos que nós vamos para o encontro. Toda a libertação, toda a cura, toda a restauração que é feita lá. Quantos perdem logo que sai do encontro? Logo na segunda semana, na primeira semana ainda está ali aquela bênção. Na segunda semana, a primeira tentação. Ele joga fora tudo que ele recebeu no encontro com Deus. Eu quero citar 3 exemplos de 3 pessoas, que são pessoas da Bíblia, lá do passado, que perderam a bênção por não obedecer ao Senhor, por fazer o desejo da carne dela. E hoje não é diferente, tem muitas pessoas perdendo a bênção por agradar a carne, por dizer sim aos desejos carnais. Nós vemos um foi Esaú. Esaú, queridos, ele tinha bênção dobrada, porque ele era o filho primogênito. O filho primogênito tinha bênção dobrada. Mas o que ele faz? Ele simplesmente entrega a bênção da primogenitura para o irmão dele, Jacó. Por quê? Para matar o desejo da carne. Ele estava com fome e ele simplesmente, para matar a fome dele, ele entrega algo tão precioso que Deus colocou diante dele. Ele não valorizou a bênção que Deus colocou para ele, era dele, e ele deixou se perder, não deu valor. Quantas pessoas que o Senhor dá ministério, o Senhor dá um dom de cantar, um dom de tocar, dom de pregar, e o que ele faz? Ele não valoriza aquilo. Ele deixa aquilo para ir tocar muitas vezes em barzinho, para ir tocar no mundo. Muitos cantores, queridos, hoje, já vem lá de antigamente, muitos cantores nasceram num berço evangélico, cantavam na igreja, louvavam ao Senhor, mas deixaram tudo e foram cantar no mundo. E a fama subiu para a cabeça. Foi fazer os desejos da carne, foi agradar ele mesmo, a carne dele, o desejo dele de ter fama, de ter dinheiro. E entregou aquilo tão precioso que Deus tinha dado para ele, cantar, tocar na casa do Senhor, exaltar o nome do Senhor, ganhar vidas através da voz, através da música, mas simplesmente não valoriza, entrega de mão beijada. Quantas pessoas na casa do Senhor têm entregado ministério por causa de ficar triste ou chateado com alguma coisa? Quantos entregam ministério porque a esposa não quer? Porque ele veio no sábado, ele veio no domingo, e se ele vem na sexta-feira da vigília, é um quebra-pau lascado. E aí o camarada chega a falar: eu preciso de deixar, porque a minha esposa, ela está me infernizando, ela está me incomodando, eu preciso de deixar. E muitos homens de Deus, que era para estar aqui pregando, ministrando, ganhando vidas, cuidando de célula, sabe, rebanhando pessoas, estão parados. Mal vem no culto, ou mal vai em uma célula, porque a sua esposa não deixa. Queridos, eu vou dizer uma coisa: não deixe o diabo roubar. Não deixe o diabo roubar o seu ministério, o seu chamado. O tempo está passando, a sua vida está passando. O tempo que Deus deu para você está acabando. O resto tudo vai ficar. O que vai importar é as almas que você vai apresentar para o Senhor. Mas não são só as esposas que impedem os maridos de fazer a obra do Senhor. Não são.
Os homens impedem, tem homens que impedem as esposas a fazerem a obra do Senhor. Tem esposa que tem gás, que quer fazer, que quer acontecer. O marido barra ela em tudo. E ela não consegue exercer o ministério dela. E ela para e ela entrega. Por isso que uma família, ela precisa de não ignorar o Senhor Jesus. Não ignorar a palavra. O casal tem que estar junto, andando junto, caminhando junto. Servindo ao Senhor com alegria. Profetizando a salvação sobre sua casa, sobre o seu lar. Resgatando os seus filhos para o Senhor. E não entregando a bênção. Desprezando e desvalorizando aquilo que o Senhor deu. Jacó fez isso. Ele entrega um presente, que ele era o primogênito. Ele tinha a bênção dobrada. E ele entrega por uma balela de um prato de lentilhas. Que sopa mais ruim do mundo. Tem gente que gosta ali, ó. Eu não gosto dessa sopa, né? Imagina. Sabe, essa comparação é muito interessante que Deus trouxe para mim. Porque as pessoas entregam algo tão precioso, tão maravilhoso, que Deus dá, ela entrega por nada. E daí vive uma vida frustrada, uma vida triste, uma vida angustiada. Porque queria estar se realizando no ministério, queria estar se realizando no chamado, mas não consegue, entrega simplesmente. Outro foi Sansão. Sansão acabou com tudo aqui. Sansão, meu Deus, dá dó desse rapaz. Sansão, vou ver se eu consigo explicar a história um pedacinho aqui só. Sansão nasceu para ser libertador de Israel. Ele já veio com esse propósito. Ele nasceu de uma mulher estéril. O anjo anuncia que Sansão ia nascer e que Sansão ia ser o libertador do povo de Israel. Naquela época que os filisteus estavam judiando muito com as guerras e tomando tudo, e aquela situação, os filisteus judiavam muito do povo de Israel. Era uma situação difícil que o povo de Israel estava passando com o povo filisteu. Aí Deus manda Sansão para a terra. Vai lá, nasça. Sansão nasce para trazer libertação, para ser juiz daquela nação, para ser juiz daquele povo de Israel, para ser o libertador de Israel. Deus deu algo precioso para Sansão. Sansão nasce e o Senhor o abençoa com o Espírito Santo. E eu vejo assim que foi uma dinamite, pá, sobre Sansão, o Espírito Santo. Porque Sansão teve uma força extraordinária que nenhum homem hoje teve. O Espírito Santo veio como uma dinamite sobre Sansão. Tremenda, um homem forte. Olha a força que ele teve. Ele conseguiu matar mil homens com cabeça queixada, ia falar cajadada, queixada do jumento, mas fosse cajadada de jumento forte ali, hein? Né? Ele matou 1000 homens. Olha o poder que Deus deu para ele. Havia um poder do Espírito Santo sobre ele. Não era a força dele, era uma força sobrenatural. Ele venceu 1000 homens, ele matou aqueles outros 30, 40, não lembro. Ele pegou sozinho, com as suas próprias mãos. Ele foi pegando 300 raposas. E ele pega as 300 raposas. E ele amarra as raposas, uma no rabo da outra, de 2 em 2, no rabo da outra. E ele bota uma tocha de fogo. E aquelas raposas saem correndo no meio da plantação dos filisteus, acaba com tudo, acaba com aquele armazenamento de comida daquele povo. Olha
O Espírito Santo trazendo estratégia para ele, de como vencer aquela batalha, de como vencer aquele povo. Sozinho um homem pegar raposas, 300 raposas, não é fácil. Ele fez isso com as suas próprias mãos. Com as suas próprias mãos. Ele pegou um leão e ele ele rasga aquele leão. Olha a força desse homem. Olha a bênção que estava sobre ele. Olha a bênção que ele recebeu do Senhor. Enquanto ele estava no Senhor, o Senhor usou ele poderosamente. Eu não sei se eu estou muito certa, mas parece que ele foi juiz durante 20 anos. Mas ele troca a bênção dele. Ele nasceu para ser um libertador. Ele nasceu para reinar. Mas ele troca aquela bênção. Por quê? Por causa da promiscuidade. Por causa da prostituição. Ele já vinha errando. Quando ele era um homem consagrado, um nazireu, ele foi consagrado, ele era nazireu, consagrado. E o consagrado não podia tocar em coisas mortas. Ele já desobedece aí, ele toca no leão morto. Já desobedeceu ali. Ele desobedece os pais. Ele desobedece a Deus e aos pais. Não era para ele casar com as mulheres que não fossem mulheres do seu povo. Ele desobedece. E ele vai procurar mulher fora do seu povo. Não era para ele casar. Só que ele desobedece ao Senhor. Ele desobedece os pais. Adolescentes, jovens. Eu vou dizer uma coisa para você. Não desobedece os seus pais. Se os seus pais falar para você assim, não namora agora, não é tempo, você ainda é criança, você só tem 15 anos, 14 anos, não namora agora. Obedeça, não namora. Não entregue a sua bênção através da desobediência. Obedeça os seus pais. E você vai ver a bênção que você vai receber. Se o seu pai e sua mãe chegar em você, jovem, adolescente, chegar em você e falar assim para você: essa pessoa não tem nada a ver com você, não foi Deus que trouxe para você, ela não é para ser sua esposa, esse rapaz não é para ser seu marido. Se o seu pai e sua mãe desenhar todas as características que ele acha dessa pessoa, não case. Obedeça seu pai, obedeça a sua mãe. A bênção vem através da obediência aos pais, através da obediência ao Senhor. Tenha calma para namorar, tenha calma para se casar. Deus tem o homem certo para você, Deus tem a mulher certa e o homem certo para você. Obedeça. Amém? Glória a Deus. Aleluia. E Sansão, queridos, teve uma morte tão terrível. Era para Sansão ter uma morte tranquila, reinando sobre aquele povo, governando aquele povo, sendo juiz daquele povo. Mas ele troca isso para se prostituir. Quantos homens e mulheres de Deus trocando seu esposo, trocando sua esposa, trocando sua família por causa da prostituição. Famílias inteiras destruídas, porque um dia trocou a bênção pela maldição. Quantas pessoas, quantos casais atraindo maldição, como Davi atraiu maldição com a prostituição. Quantos casais trazendo televisão para dentro do seu quarto? Não tem nada demais, pode trazer televisão para dentro do seu quarto, tá? Sou contra isso não, mas saiba o que você vê. Só que não traga filmes pornográficos para assistir com a sua esposa. Sabe por quê?
famílias inteiras se perdem. Quando nós cristãos, consagrados ao Senhor, abrimos essa porta de filmes de prostituição, filmes depravados dentro do nosso quarto, para incrementar o relacionamento, nós estamos atraindo a maldição para dentro da nossa casa. Os filhos se perdem. Eu e o Satiro, nós conhecemos casais que os filhos nunca se firmaram com o Senhor. Por quê? Porque o cabeça da casa atraiu maldição para dentro da casa, com filmes pornográficos, assistindo com a sua esposa. Ou então eles assistindo sozinho. Atrai a maldição. Você perde toda a sua família para o diabo. Você entrega a bênção da consagração do lar, aonde o Espírito Santo pode habitar. Você perde a bênção, a maldição vem. A maldição sem causa não encontra pouso, mas a maldição com causa encontra pouso, encontra mesmo. Você descobre a sua família quando você atrai esses tipos de filmes para dentro da sua casa. Nós temos que nos humilhar diante do Senhor e pedir perdão dos nossos pecados, para atrair as bênçãos de Deus para nós. Davi atraiu a maldição na sua descendência. Por quê? Eu vejo que Davi, ele quebrou todos os mandamentos aqui. Dos 10, eu acho que ele quebrou alguns mandamentos aqui. Porque ele trai o seu amigo, ele rouba a mulher do seu amigo, ele assassinou o amigo, ele desejou a mulher do amigo, ele cobiçou a mulher do amigo, ele adulterou com a mulher dele, e ele mentiu. E mais coisas que eu não lembro. Davi atraiu a maldição. Ele perdeu a bênção, porque ele desejou uma mulher. E por causa dessa mulher, ele aconteceu assassinato e mentira e outras coisas. E a maldição veio para toda a sua família. Nós, consagrados do Senhor, não podemos brincar com o pecado. O consagrado do Senhor, a família que é consagrada, ela precisa se manter na consagração. Não permitir o pecado entrar no seu lar, na sua vida e na sua família, na sua casa. Tem muitos parando com tudo para dizer sim para o pecado e não para o que Deus coloca para ele. E estão perdendo tudo, estão perdendo a bênção de Deus. Voltando lá na morte de Sansão. Sansão, ele teve uma morte terrível. Uma morte angustiante. Ele podia ter reinado e tido uma morte de bênção, de paz, na sua velhice. Mas ele morre com todo aquele, ele vai até o pilar e aquilo tudo ele derruba em cima dele, junto com os inimigos dele. Ele matou muita gente, mas ele teve uma morte angustiante. No meu ponto de vista, ele se suicida, junto com um monte de gente. Deus não queria isso para ele. A bênção foi dada para ele. E ele jogou, ele desprezou a bênção. Como muitos desprezam a bênção e têm morte espiritual. Nunca mais voltam para Deus. Quantas pessoas, cantores, que foi para o mundo, era da igreja, cantava, foi para o mundo. E morreu por lá mesmo. Nunca mais voltaram para o Senhor. Perde tudo. Por causa de um prato de lentilhas. Por causa de uma coisa banal que se perde e que se passa na nossa vida. Mas eu quero falar das bênçãos. Eu quero falar dos conselhos. Na verdade, nos conselhos,
alguns conselhos de Deus para nós, para permanecer na bênção que Deus tem para nós, que está sobre nós e que Deus já deu para cada um de nós, para permanecermos nessa bênção. Existem alguns versículos bíblicos que eu vou estar lendo para vocês. Primeiro conselho de Deus é, para você não perder a sua bênção, confia em Deus. Em qualquer circunstância, confia no Senhor. Está difícil? Não está dando? Parece que não vai dar para atravessar o mar, parece que não vai dar para subir, e tem barreiras, tem montanhas, tem vales. Confia no Senhor, que Ele vai te ajudar a atravessar. Não entregue a sua bênção duvidando, não acreditando ou recuando. Não recue. Se não dá para avançar, pare e busque em Deus uma solução de como eu continuar seguindo. Mas confie, espere, clame, espere, que o Senhor dará saída. Lá em Jeremias 17:5 diz assim: maldito o homem que confia no homem, e faz da carne o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. Aqui diz que é maldito o homem que confia no homem. O homem que confia no seu próprio braço, na sua própria força, nos seus desejos, nas suas vontades. Vai indo, vai fazendo. Sem consultar o Senhor, sem buscar no Senhor conselho, direção de como fazer, de como resolver aquela situação. Confie no Senhor, espera nele, que Ele vai agir. Amém? E Jeremias 17, o 7 e 8 diz assim, são promessas lindas, lindas para nós. Diz assim: bendito o varão que confia no Senhor, e cuja esperança é o Senhor, porque será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se fadiga, nem deixa de dar frutos. Aleluia! Aqueles que confiam no Senhor. Olha que coisa tremenda. No dia do calor, no dia da tribulação, aqueles que confiam no Senhor, o Senhor não vai deixar faltar. O Senhor vai dar. O Senhor vai dar, o Senhor vai abençoar. Aqui diz sobre a água. Aqui fala da árvore, a árvore representando nós. As nossas raízes têm que ter profundas em Jesus. A água é Jesus. Ele vai estar sempre nos abastecendo. Quando nós confiamos no Senhor, quando nós esperamos no Senhor, essa promessa de Jeremias 17 se cumpre nas nossas vidas de uma forma poderosa. Essa palavra de Jeremias tem se cumprido na minha vida, na nossa vida, em muitas áreas. Quando chega o calor, quando chega a tribulação, confia no Senhor. Nós temos que aí se lançar na palavra, se lançar na oração, se lançar no jejum, se lançar confiando em Deus, e Ele vai suprir, Ele vai tirar as tribulações. Você vai passar no meio do mar, e você vai chegar do outro lado, sem se afogar, porque o Senhor é conosco. É uma promessa, e nós temos que tomar posse dessa promessa. É uma promessa. O Senhor, Ele é água viva. E nós podemos frutificar em tempos de calor, em tempos de sequidão, em tempos de destruição, em tempos que nós olhamos para o Brasil e nós vemos tudo virado, mas nós podemos continuar firme, marchando, seguindo, caminhando, rompendo, frutificando, ganhando vidas para Jesus. Não parar. A tribulação está grande, continue firme. O Senhor é contigo. O Senhor é conosco, irmãos.
Nós só precisamos de se manter na bênção. Não deixar a mentira tomar conta de nós. Que nossos lábios venham falar somente a verdade. Só a verdade. Não podemos deixar a preguiça tomar conta de nós. Temos que trabalhar, temos que batalhar, temos que conquistar. Não deixa a preguiça roubar a bênção. Não deixa as mentiras roubar a bênção. Não deixa o medo roubar as suas bênçãos. Medo de avançar, medo de prosseguir, medo de fazer, medo de arriscar. Arrisca confiando no Senhor. Não deixa o medo roubar a bênção. Não desista. A desistência rouba a nossa bênção. Nós não podemos desistir daquilo que nós temos certeza que foi Deus que nos deu, foi Deus que colocou para nós. Não desista, porque se você desistir, você vai perder a sua bênção. Não desista. O Senhor é contigo. O Senhor é contigo, igreja. O Senhor é conosco. Ele está conosco e Ele marcha do nosso lado, junto conosco. Nós não podemos ver Ele, mas Ele está conosco. O Espírito Santo de Deus habita em nós. E Ele é conosco. Ele cuida de nós. Ele cuida dos nossos filhos. Ele socorre os nossos filhos. Ele socorre a nossa casa. Essa promessa, querido, Deus quer dizer assim, Deus está dizendo assim para você, que se você confiar nele, você será e permanecerá abençoado para sempre. E desfrutará das bênçãos do Senhor, que Ele tem para você. Segundo conselho que o Senhor tem para você. Guarde a sua palavra. Lá em Provérbios 4, 20, 21 e 22, a partir do 20, diz assim: Filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos, inclina os teus ouvidos, não os deixe apartar-se dos teus olhos, guarda-os no mais íntimo do teu coração, porque são vida para os que os acham e saúde para o seu corpo. Aqui fala no mais íntimo, guardar a palavra dele no mais íntimo do nosso coração. Tem uma palavra que fala, guarde a palavra no meio. Quando nós guardamos a palavra no mais íntimo do nosso coração, no meio do nosso coração, é a palavra de Deus que vai dominar todo o nosso ser. Então as minhas vontades, quando eu deixo Jesus no centro do meu coração, Ele vai dominar todo o meu corpo. Os meus desejos, os desejos da minha carne serão dominados pelo Senhor. É a palavra que vai conduzir, que vai me conduzir. E eu não vou perder a minha bênção, porque aí eu estarei sendo controlado e guiado pela palavra, não pelas minhas vontades, não pelos meus desejos carnais, mas pela palavra, porque a palavra está no centro do meu coração. Ela é a verdade, ela é que me mantém no caminho do Senhor, ela é que me guia, ela é que me conduz, ela está comigo. Jesus é a palavra. E se você tem Jesus, Jesus habita em sua vida, Ele vai te conduzir, e você não vai perder a sua bênção. Nós perdemos muitas vezes a bênção, porque nós deixamos Jesus de canto. Nós não consultamos o nosso Senhor. Nós não consultamos a palavra. E aí nós perdemos a bênção. Já perdi a bênção. Por ficar na carne, por falar o que não devia, por fazer o que não devia, por causa das minhas ações erradas, minhas atitudes erradas.
comportamentos errados, perdi a bênção. Mas sabe, queridos, quando você volta ao Senhor, você reconhece que você errou, que você pecou, que o que você disse foi errado, e que você se arrepende diante de Jesus. Você se humilha, o Senhor vem e Ele perdoa. E Ele restaura de novo a bênção. Ele renova a bênção na sua vida novamente. Amém? É só se arrepender, confessar os seus pecados e se humilhar na presença do Senhor e chorar e prantear e falar: Deus tem misericórdia de mim porque eu errei. O Senhor perdoa, o Senhor restaura, o Senhor renova, o Senhor faz tudo novo. Ele dá tudo novo, tudo novo. Vai depender de você e do seu coração com o Senhor. Amém? Terceiro conselho do Senhor. Confesse as suas faltas, pecados e tentações ao seu discipulador ou uma pessoa idônea que vai te ouvir e não vai sair falando por aí, mas ele vai orar, ministrar a sua vida e te ajudar naquela situação. Confesse a tentação. É muito melhor você confessar a tentação. É mais fácil do que você ter que confessar o pecado já concluído. Olha o que diz aqui em Tiago 5, 14 e 16. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com azeite, em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente. E o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, serão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros. Orai uns pelos outros, para que sarareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Oh, glória a Deus! Não tenha medo de confessar o seu pecado. Confia no Senhor. Confesse para alguém que vai te ouvir. E você vai ser livre daquele pecado. E você vai conseguir superar. Quando nós, queridos, não confessamos a tentação, nós caímos no pecado. E quando nós não temos coragem de confessar o pecado que nós cometemos, um abismo chama o outro. O que aconteceu com Sansão? Ele se prostituiu com uma mulher, mas não bastou só uma. Ele se foi prostituir de novo com Dalila. Por quê? Não confessa o seu pecado. Nós precisamos, querido, confessar os nossos pecados uns aos outros. E um orar pelo outro, porque todos nós pecamos, todos nós erramos. Mas nós precisamos de confessar para se ver livre, para não um pecado não ir puxando o outro, ir puxando o outro, até que eu estou lá no fundo e fica difícil de eu sair daquilo. Porque as amarras já estão tão fortalecidas em mim, que nem para o Senhor eu volto mais. Então confesse o seu pecado. Se liberte dele. Seja livre. E se apodere da bênção que Deus tem para você. Quarto conselho do Senhor. Fale a linguagem de Deus. Fale o que constrói. Libere palavras proféticas. O Satiro chama muito a atenção minha. Já chamou muito nessa minha vida de 30 e poucos anos casada com ele. Ruth, profetiza a benção. Ruth, não é assim, Ruth é a benção. É mesmo, sabe assim? Que às vezes eu vou falar um negócio. Esse dia eu estava falando: nossa, mas eu estou velha. Eu falando bem assim: nossa, mas eu estou velha, olha minha mão tudo enrugada. Olha, meu rosto está enrugado, eu estou velha, né? O Satio já me deu uma chapuletada. Ai meu Deus do céu, é verdade. Para de falar, você vai ficar cada vez mais velha desse jeito, falando e não sei o quê, né? Mas é direto assim, ele puxando minha orelha, né? A gente sempre está errando, né? E a gente está envelhecendo, já estou marchando já para indo para os 60 aí, né? Já, então,
a gente vai envelhecer mesmo. Só que a gente não quer, né? A gente vai vendo as coisas diferentes, a gente já vai achando esquisito. Mas o Satiro me chama a atenção. É esquisito ficar velho, não é fácil não, gente. Ah, meu Deus do céu. Então o Satiro sempre chamou muito a minha atenção e ele me ensina muito que eu devo ter uma boca profética, que fale vida, que traz vida, que constrói. Então você tenha uma boca profética, profetiza a vida, fale o que constrói, sobre o teu casamento, sobre os teus filhos, sobre o teu emprego, sobre a tua casa, sobre a tua escola, sobre a tua cidade, sobre a tua nação. Queridos, abençoa a cidade, tenha uma boca profética, uma boca que abençoa essa cidade. Diz que essa cidade é uma cidade próspera, uma cidade abençoada, uma cidade cheia de Deus. Declare que aqui tem bastante emprego, abençoa essa igreja, abençoa as igrejas dessa cidade, abençoa a escola Luz para o Mundo e todas as outras escolas. Tenha uma boca que libere a bênção, que profetiza a vitória. É isso que Deus quer de nós, falar a linguagem de Deus, porque a linguagem de Deus é palavras assim sobre nós. Ele nos vê uma vencedora, uma mulher de Deus, uma princesa do Senhor. Ele vê um homem de Deus, um príncipe do Senhor, um guerreiro do Senhor, um homem vitorioso, um homem que conquista, um homem pai de família vencedor. É isso que você é, um pai de família vencedor. É isso que nós temos que declarar, a linguagem do Senhor, saber usar a linguagem de Deus. A linguagem de Deus é trazer vida sobre nós. E nós podemos trazer vida sobre nosso país, sobre a nossa nação, sobre a nossa família. Glória a Deus. Eu vou ler os versículos bíblicos para você gravar. Presta atenção nos versículos bíblicos. Provérbios 12, 18. Há algum cujas palavras são como pontas de espada, mas a língua dos sábios é medicina. Você traz medicina quando você fala bem do seu esposo, quando você fala bem da sua esposa, quando você profetiza sobre a tua amiga, sobre a tua vizinha que você não gosta, mas você fala, ela é bênção. Ela é uma bênção em nome de Jesus, uma mulher de Deus, salva, transformada. Derrama medicina. Uma coisa que Deus tem me ensinado. Derramar medicina, palavras de vida sobre as pessoas. Amém? Provérbios 13, 3 diz assim: o que guarda a sua boca, guarda a sua alma. Você guarda a sua alma de não ir para o inferno. Porque quando nós não guardamos a nossa boca, nós vamos caminhando rumo ao inferno. Porque nós vamos envenenando tudo que está ao nosso caminho e do nosso lado. São envenenados. É como você pegar uma maquininha de veneno e ir passando, e passando, e passando, e tudo que está ali próximo vai morrendo com aquele veneno. Guarda a sua boca. De falar o que não presta, de falar o que não deve. Eu preciso de guardar minha boca. Nós precisamos de guardar nossa boca. Provérbios 4, 23 e 24. Porque tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede todas as saídas da sua vida. Está na palavra. Desvia de ti a falsidade da boca, e afasta de ti a falsidade dos lábios. Não podemos ser falsos. Devemos ser verdadeiros. Cristãos verdadeiros, sem falsidade. Para não perdermos a nossa bênção, aquilo que Deus deu para nós, quando nós recebemos a Cristo. Quinto conselho, eu estou correndo aqui para terminar logo. Quinto conselho, ore constantemente. Lá em Salmo 91, do 1 ao 4, diz assim: o que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo de suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel.
o esconderijo do Altíssimo. Sabe o que é o esconderijo do Altíssimo? Você sabe? É o seu secreto com Deus. O seu secreto com Deus. A sua intimidade com o Senhor. Quando nós entramos debaixo da oração, quando nós começamos a orar, oramos, vamos até o Senhor estende a sua proteção sobre nós. Não há batalhas que você perde. Você ganha todas as batalhas no joelho, na oração, na consagração. Você esconde debaixo das asas do Senhor. Debaixo de suas penas estará seguro. A galinha, como que a galinha faz? A galinha põe os pintinhos tudo debaixo da asa dela. E ela cobre. E se fica uma cabecinha, eu morei no sítio, eu lembro que a galinha fazia assim com o biquinho na cabecinha. Tui! Aí ele enfiava a cabecinha para debaixo da asinha. Aí o outro lá, ele empurra assim. E fica todos ali debaixo. E ela lá toda armada. O Senhor tem uma proteção, um escudo sobre nós. O diabo não nos vence quando nós entramos no esconderijo do Altíssimo. A sombra do Onipotente está sobre nós. Satanás não nos derrota. Satanás não nos vence. Porque há poder na oração de um crente. Há poder na oração de uma mãe. Há poder na oração de um pai. Pelo filho. Satanás pode até tentar. Mas ele não destrói. Porque há alguém orando. Há alguém cobrindo de oração. Há alguém cobrindo aquela vida. Não tem para Satanás. Nós vencemos todas as batalhas debaixo do esconderijo do Senhor Jesus. No secreto com o Senhor. Tanta coisa para falar, mas eu tô terminando. Salmo 91, 10, 11 diz assim. O salmista apresenta uma tremenda promessa para nós. Grava esses versículos e lê na sua casa. São promessas para nós. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem ao seu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Deus é poderoso. Deus é maravilhoso, Ele dá ordem aos anjos dEle. Quando você entra em guerra, em batalha, em oração, por alguma causa, entre em guerra, entre em batalha pela sua causa. Não entregue ao inimigo aquilo que Deus deu para você, aquilo que é para você. Você não deve entregar, é seu. Não deixa o diabo roubar de você. Ore, vai para o secreto. Tem intimidade com Deus. Ouve o que Deus tem para você. E pratique aquilo que Deus falar para você no secreto. O Senhor quer agir nesses últimos dias. Eu falo que é os últimos dias na terra. Porque passa assim, ó. O Senhor quer agir. O Senhor quer que nós nos santifiquemos. O Senhor quer que nós nos consagramos. O Senhor quer que nós deixamos o pecado. O Senhor quer que nós nos lançamos no secreto com Ele, custe o que custar. Vai para o secreto com Ele. Há milhares e milhares de brasileiros indo para o secreto com Deus como nunca antes foram. Isso só mostra que a vinda de Jesus está próxima. Que as batalhas vão ser maiores do que nós estamos travando hoje. Coisas que nós nunca vivemos, nós vamos viver. E só vai aguentar aqueles que estiver debaixo do esconderijo do Altíssimo, no secreto com o Senhor. Esse é um conselho de Deus. Ore constantemente, para você não perder a sua bênção. Penúltimo. Resiste ao diabo.
Penúltimo conselho de Deus: resiste ao diabo e ele fugirá de vós. Como que eu resisto ao diabo? Como que eu me resisto ao diabo? Me submetendo ao Senhor, em obediência à palavra dele. Tiago 4, 7, 8 diz assim: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Nós temos que sujeitar a Deus tudo, tudo. E o diabo vai fugir de nós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos pecadoras, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai, converter-se vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai na presença do Senhor, e ele vos exaltará. Amém? Vou passar para o próximo, não vou nem explicar, que dá para entender. Se humilha na presença do Senhor, ele vai te exaltar. Os humildes serão exaltados pelo Senhor. E último, nós somos templo do Espírito Santo de Deus. E nós precisamos de cuidar desse templo. E uma palavra fala que nós somos santuários de Deus. Eu vou ler o versículo bíblico aqui. 1 Coríntios 3, 16, 17 diz assim: não sabeis que vós sois templos de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Aqui fala templo de Deus, nós somos o templo. Às vezes nós cuidamos daqui. Ai, porque fulano veio de bermuda. Ai, porque fulano veio de chapeuzinho. Ai, porque fulano não sei o quê. O templo. Onde o Senhor está? Lógico que aqui o Senhor está. Onde está a pessoa, o Senhor está. Nós saímos, o Senhor saiu. Eu não creio que Deus vai ficar num lugar onde não tem pessoas. Porque o interesse de Deus é por nós, não pelo local. Mas, querido, nós temos que entender que nós somos o templo do Espírito Santo, onde Deus habita, onde o Espírito Santo habita. E outra tradução diz que nós somos o santuário de Deus, um lugar santo. Então, o que nós temos que fazer? Nos arrepender dos nossos pecados, confessar o nosso pecado, deixar. Não dá lugar para a carne, mas dá lugar para o Espírito Santo, lugar para a palavra de Deus, nos manter santo, nos manter puro, buscar em Deus a santidade, para que o Espírito Santo de Deus possa habitar em nós, para que esse santuário seja santo, que honre a Deus, que agrade a Deus. Não podemos servir a dois senhores. Eu falei para minha filha, para Ana Paula, falei: Ana Paula, não podemos servir a dois senhores. Ela foi num negócio de música de Sandy. Eu falei: não podemos servir a dois senhores. Ou você serve um senhor, ou você serve outro senhor. Somos templo do Espírito Santo, e não cabe dois Deus aqui, a não ser Pai, Filho e Espírito Santo. Não cabe pecado em nós. Nós temos que nos santificar. E tem pessoas confundindo, achando que pode estar lá, nas baladas, nas discotecas, nas danceterias. Acha que pode estar cantando lá para o mundo, ouvindo músicas mundanas, trazendo as músicas mundanas para a sua casa, e está lá nas músicas mundanas, e ao mesmo tempo está lá adorando ao Senhor, exaltando ao Senhor, glorificando ao Senhor. Aí amanhã eu estou lá na música mundana, nas coisas do mundo, fazendo tudo. Eu acho que eu estou adorando a Deus. Eu não estou adorando a Deus, porque Deus, enquanto eu não santificar e não arrancar as coisas do mundo, principalmente a música mundana, o Senhor não vai ouvir a minha exaltação aqui, porque Ele é santo. Ele não vai receber. É sério. Ah, pastora, mas música do mundo, o que tem a ouvir as músicas? Tem tudo a ver. Ou você se enche de Deus, ou você se enche das coisas do mundo.
As coisas do mundo contaminam a nossa alma. Santificar tudo que Deus quer. Nesses últimos tempos, tudo que Deus quer de nós é santificação. Santificação, para não perder a sua bênção. Santifique a sua vida. Busque no secreto com Deus. Amém? Glória a Deus. Glória a Jesus. Obrigada, igreja, por me ouvir. Vamos colocar em pé. Que o Senhor, nesses dias, venha falar com você. Que o Senhor, nesses dias, venha ministrar a sua vida. Que o Senhor, nesses dias, possa levar você num nível mais alto com Ele. De oração, de consagração, de entrega a Ele. Uma entrega completa ao Senhor. Amém? Quem quer aqui desfrutar das bênçãos de Deus? Quem quer? Levante sua mão aqui. Glória a Deus. Todos nós queremos. Então, queridos, consagre-se ao Senhor. Santifique ao Senhor. Amém? Deus abençoe a igreja. Eu vou pedir para o Satiro estar fazendo essa oração final com a igreja. E que Deus abençoe em nome de Jesus.